Testamento. Glórias a Deus. Nós temos 4 evangelhos. 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, que os 3 têm as mesmas histórias, só que cada um pela sua ótica, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles contam as mesmas histórias, com exceção de uma ou outra, as mesmas parábolas, porém cada um dá o seu olhar de como foi aquele fato, né, que aconteceu com Jesus e toda a sua caminhada com seus discípulos. Então o texto que nós vamos ler hoje, do capítulo 4, ele está em Mateus, ele está em Lucas e ele está em Marcos, ele só não está em João. Marcos, então, capítulo 4, versículo 2 ao 9. Vamos fazer leitura, então. Diz assim: Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pode fechar sua Bíblia, vamos então meditar na palavra de Deus nessa noite, nessa parábola que é muito conhecida, que está aí então nos 3 evangelhos, a palavra do semeador, e por isso, muito fácil, eu tirei então o título dessa mensagem, justamente da mensagem, que é a semente e o solo, que é o que acontece aqui nessa parábola. Após Jesus ter curado muitos enfermos, ter expulsado alguns demônios, ele começou a ensinar sobre o reino de Deus, e à medida que ele ia fazendo isso, começaram as acusações, começaram as perseguições em volta do seu ministério. Os judeus, os fariseus, os saduceus, todas as seitas judaicas e algumas pessoas que não estavam de acordo começaram a acusar ele, começaram a criticar ele, começaram a levantar suspeitas, acusações. E a palavra diz então que a partir desse momento ele se retira e vai até a beira do mar da Galileia, e uma grande multidão acompanha ele. Uma grande multidão vai junto com ele e vai até onde ele está, e sempre onde ele estava tinha uma grande multidão, porque onde Jesus está sempre tem uma grande multidão. Inclusive Apocalipse 7:9 diz: Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos e palmeiras nas mãos. Porque isso comprova que o povo de Cristo, a igreja do Senhor, ela é uma grande multidão, e ela vai ser uma grande multidão no dia do Senhor, que Deus vem julgar as nações, aonde tem uma grande multidão, e sempre tem uma grande multidão seguindo Jesus, e vai ter uma grande multidão seguindo Jesus, e por isso precisamos pregar, por isso precisamos anunciar o Evangelho, e sempre desejar que a igreja cresça, que a igreja avance, que a igreja se multiplique. O nosso desejo de sair desse prédio e ir para um prédio maior deve ser o desejo de todos nós, porque precisamos de uma multidão naquele lugar, porque aqui já tem uma multidão aonde esse lugar comporta. Então precisamos de um outro lugar para abrigar uma outra multidão ainda maior. Diz os especialistas aí em seminários de crescimento de igreja,
que para a igreja crescer tem que ter no mínimo 25% de cadeiras vazias, para que essa igreja cresça, para que tenha lugar para essas pessoas, quando chegarem, sentar. Se não tiver, não tem como crescer. Ela vai ficar minguada, ela vai ficar daquele tamanho e não vai crescer, não vai multiplicar. Mas o povo que segue Jesus é uma multidão. Então por isso devemos orar por isso, devemos pregar o evangelho, devemos anunciar o evangelho, para que sempre essa multidão cresça cada vez mais, se multiplique cada vez mais. Nós temos igrejas aí no Brasil com 10 mil pessoas em cada culto, e a igreja tem 30 mil pessoas no total. Por quê? Porque é uma grande multidão. Tem cultos que tem que ser feito em estádio, se vai reunir o povo de uma denominação, porque é muita gente reunida naquela denominação, porque o povo de Deus é uma grande multidão. E nós vamos ver hoje, na parábola do semeador, sobre a semente e sobre o solo. Porque Jesus começa, então, a contar parábolas. E essa é a primeira parábola que ele começa a contar. A parábola do semeador. E nessa parábola, nós vamos ver três coisas nela, três características nela, três elementos nela, que Jesus está contando a parábola e que representam alguma coisa. Por exemplo, o semeador. Quem é o semeador? O semeador é o pregador da palavra, é aquele que prega a palavra, aquele que anuncia a palavra, e não necessariamente no púlpito pregando para o povo, como eu estou aqui hoje, mas quem prega a palavra está lançando a semente. Então todo aquele que prega a palavra, que fala da palavra, está lançando a semente. E o semeador, nessa parábola, é o pregador, aquele que prega a palavra. A semente é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente que é lançada e ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa se tornar uma grande árvore. Depois dessa parábola, Jesus continua ainda falando de semente. Ele vai falar logo em seguida que primeiro nós não devemos esconder a luz da candeia, ela tem que estar iluminada, e aí ele vai falar da parábola da semente e vai falar do grão de mostarda, que ele fala que o grão de mostarda ele é o menor das hortaliças, mas quando ele é plantado, ele cresce e ele vira uma grande árvore. Está falando do reino dos céus, que deve crescer, essa semente deve se multiplicar, ela deve crescer numa grande árvore, uma árvore frutífera, que dá muitos frutos. Mas quando ele fala do grão de mostarda, ele fala que ela fica tão grande que as aves vêm fazer ninho nela, de tão grande que ela é. E o solo é o coração das pessoas. O solo é o nosso coração, é o seu coração. O solo é aquele coração que recebe essa semente do semeador. E aí ele vai então classificar. Nos primeiros versos do capítulo 4, do verso 3 ao verso 9, ele vai contar essa parábola. A parábola está do verso 3 ao verso 9, de Mateus 4. E depois ele vai explicar ela, o que quer dizer essa parábola, porque os discípulos não entendem quando ouvem ela e perguntam, mas o que o senhor quer dizer com isso? Aí ele vai explicar a parábola do semeador, do verso 14 ao verso 20. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a semente e o solo. A semente que é lançada e o solo que recebe. E o que acontece com essa semente, com esse solo, porque ele classifica aqui 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que recebem essa semente, que vai receber essa semente. E o que acontece com essa semente quando ela é lançada no solo. Então, o primeiro solo que ele vai falar, tá, do verso 3 ao verso 4, que nós lemos, que diz: ouça, o semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. E aí depois ele vai explicar essa parábola, essa parte da parábola, no verso 14 a 16, que diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. O primeiro solo é quem ouve e não entende, e Satanás leva a semente embora.
Como Satanás tem enganado o povo de Deus, como Satanás tem enganado as pessoas, como Satanás tem retirado a semente plantada no coração das pessoas. Quanta gente ouvindo palavras poderosas de Deus, palavras transformadoras da parte de Deus, mas muitas vezes elas não entendem a palavra, elas não se aprofundam na palavra, elas não entendem a pregação. E aí, porque elas não entendem a pregação, Jesus está dizendo que porque elas não entendem, Jesus está dizendo que porque elas não entendem, Satanás leva embora essa palavra. Leva embora e a pessoa não se fortalece. Essa semente não germina, porque ela caiu na beira do caminho. E a beira do caminho é esse coração, que recebe a palavra, mas não se interessa por ela, não se aprofunda nela. E aí Satanás leva ela embora. E Satanás não faz esforço, simplesmente leva embora a palavra, porque a pessoa não se aprofundou na palavra. Porque quando ela não entendeu, ou às vezes esse entendimento fica subjetivo. E quando fica subjetivo, ela não se aprofunda. E quando ela não se aprofunda, ela vai levando a vida dela de qualquer jeito. E Satanás tira essa palavra do coração dela. E aí quando ela passa por uma situação que essa palavra deveria fazer diferença no coração dela, ela nem lembra da palavra. E aí como temos pessoas que deixam ser levadas por Satanás, e aí quando precisa lembrar da palavra, não lembra para pôr ela em prática, para colocar em prática aquela palavra. Satanás arrebata essa palavra do coração. Temos hoje uma geração de crentes analfabetos. E não é analfabeto porque não sabe ler e escrever, não é no sentido, né, da gramática, mas do português, da escola, mas são analfabetos de Bíblia. Analfabetos porque não conhecem a Escritura. E nós temos hoje um acesso gigantesco. Nós temos hoje literaturas, olha que não cabe numa biblioteca de tanta literatura que temos hoje sobre o Evangelho. Temos tanta Bíblia de estudo hoje, tanta Bíblia que tem para todo gosto, em todo tamanho, com todo tipo de letra, com todo tipo de tradução. Mas as pessoas hoje, com todo esse recurso, são analfabetas. Não conhecem a Bíblia, não conhecem a Escritura. As pessoas preferem não ler, mas preferem ouvir. Então ela prefere, em vez de ler a palavra, ela ir no YouTube e acessar lá algum pregador e ouvir o que esse pregador está falando. Então ela não lê. Ela acaba não se aprofundando, ela acaba não indo atrás, ela acaba somente ouvindo. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque elas estão ouvindo pessoas falarem de todo tipo, de toda crença, de todo lugar, sem investigar, e isso acaba trazendo uma salada de fruta na cabeça dela, uma confusão, e a pessoa não sabe para que lado vai, a quem segue e o que segue, e isso fica cada vez pior. Nós temos recursos hoje na nossa mão, nós temos hoje aplicativos da Bíblia de todo tipo. Se você quiser saber grego, você tem aplicativo de grego, saber hebraico, tem aplicativo de hebraico. Se você quiser Bíblia de estudo, tem Bíblia de estudo, tudo no celular se você quiser. Todos temos acesso, basta querer. Basta querer saber, basta querer investigar, basta querer descobrir, basta ser curioso e querer saber o que a Bíblia está nos dizendo. A igreja mesmo disponibiliza ferramentas para as pessoas se envolverem e essa palavra não ser roubada por Satanás. A igreja mesmo oferece possibilidades de firmar essa palavra no coração. E agora vocês vejam, irmãos, a importância dos lares. Porque o lar, um dos objetivos dele é firmar a palavra que é pregada no domingo. E aí você vai no lar, relembra a palavra, conversa sobre a palavra, fala sobre a palavra, tira suas dúvidas. E essa palavra firma no seu coração. Essa palavra você acaba tendo entendimento dela e Satanás não consegue roubar. Olha a importância que tem de você estar compartilhando nos lares, você estar nos lares.
Nós temos os lares, nós temos o culto de quinta, nós temos a Jubrac, nós temos a UFEBRAC, nós temos a reunião dos homens, nós temos o curso para casais, nós temos o imersão, temos o ingressando, culto de domingo. Os pais têm a possibilidade de trazer seus filhos para a escolinha, para eles serem criados na palavra, para firmarem a palavra no seu coração. Olha um monte de ferramenta que nós temos para firmar a palavra, para que Satanás não roube ela da gente. Não tire ela do seu coração. Mas isso depende de nós. Isso depende de você. Se você não fizer isso, a palavra não vai fixar em seu coração. E facilmente Satanás vai levar ela embora. Nós temos ferramentas disponíveis, mas se você não usar a ferramenta, ela não vai funcionar sozinha. É como você ter um martelo e tem um prego para pregar e você não usa o martelo. Você usa o dedo. Você vai machucar seu dedo, não vai pregar o prego e não vai funcionar. Mas tem um martelo, a ferramenta está ali. Se você não usar, não vai conseguir pregar o prego. Mas a ferramenta está ali, está à sua disposição. E mesmo fazendo tudo isso, se você se envolver com tudo isso, mesmo assim Satanás vai tentar levar de você a palavra. Satanás vai tentar tirar você da presença de Deus. Porque é o que Satanás quer, tirar cada um de nós da presença de Deus. É o que ele quer, nos levar ao engano. É o que ele quer, minar nosso coração. É o que ele quer, nos afastar da presença de Deus. E algo importante que precisamos ter muito firme no nosso coração. É muito importante tudo o que acontece na sua vida, irmão. Tudo que acontece na sua vida, minha irmã, principalmente na caminhada de fé, tem elementos espirituais. Não é por acaso, não é da sua cabeça, não é qualquer coisa. Não pense que essa vontade de largar tudo, essa vontade de não vir nos cultos, essa vontade de não ir nos lares, essa vontade de não participar de nada, essa vontade de sair da comunhão, não pense que essa vontade de abandonar a fé, não pense que essa vontade de não participar das atividades, que isso é apenas algo do cansaço, que isso é apenas algo da sua cabeça, é algo do seu trabalho que foi demais. Não pense que é isso só que está acontecendo. Isso é coisa do capeta, do chifrudo, do capiroto, de Satanás, do diabo, querendo dominar o seu coração, do inimigo das nossas almas. A palavra chama ele de inimigo, o nosso inimigo. O nosso inimigo. Sabe o que é o inimigo? Você sabe o que é o inimigo. É alguém que não gosta de você. É alguém que quer te atacar, que quer te prejudicar, que quer ver você comendo barro, comendo terra. Esse é o nosso inimigo. E é por isso que ele não quer que você esteja na presença. Então, cuidado! Cuidado, irmão! Cuidado, irmão, para não cair no laço do passarinheiro. Para não cair no engano de Satanás, que deseja tirar você dos caminhos. Ele vai fazer de tudo para tirar você dos caminhos. Ele vai botar minhoca na sua cabeça. Ele vai botar empecilhos para você estar presente. Ele vai criar inúmeras situações para você não ler a Bíblia. Ele vai criar inúmeras situações para você não orar. Ah, mas orar é chato. Puxa, o que eu vou ficar fazendo ali, né? Parado. Ah, não, mas ler a Bíblia é chato. Eu começo a ler e me dá sono. Bota uns palitinhos assim, segura. Depois dá uma cochiladinha e volta e lê de novo. Quando nós não queremos estar no culto, é aí que nós temos que vir. Amém. É quando diz assim, não sei, eu não estou muito afim hoje. Opa, então, não estou muito afim. Então hoje eu tenho que ir. É alguma coisa tem que estar me impedindo, que não, hoje eu tenho que ir. Porque a palavra diz que o reino dos céus é ganho pelo esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso lutar, porque eu vou lutar contra a minha carne. Nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Os 3 militam contra nós para que a gente não esteja na presença de Deus. Então vigia, porque a semente está sendo lançada. Se você não segurar ela, você vai perder ela. Vigia. Satanás deseja acabar com a força da igreja, acabando com a comunhão. Já falei isso inúmeras vezes. O plano de Satanás para a igreja é acabar com a comunhão, é acabar com a unidade, é botar minhoca na sua cabeça,
para você não estar junto. É botar minhoca na sua cabeça, para você não estar nos grupos. Botar minhoca na sua cabeça, para olhar para o irmão e achar que o irmão está de mal. E se ele estiver de mal, vai lá nele. Ah, mas o irmão não me abraçou. E você foi abraçar? Uma vez a pastora Luciana Santana contando que ela foi passar no centro, lá de São Leopoldo. E aí uma irmã chegou para ela depois e disse: passei por ti hoje e tu nem me cumprimentou. Não, mas eu não te vi. Tu me viu? Te vi. E por que tu não me cumprimentou? Porque eu não te vi. Então a gente tem sempre isso. A culpa é do outro. Ah, mas o irmão não levantou para me dar um abraço e tu levantou para dar um abraço nele? É Satanás minando nosso coração. É Satanás colocando minhoca na nossa cabeça. É Satanás querendo prejudicar a comunhão da igreja. É Satanás querendo afastar você da comunhão. Porque o que você ganha longe da comunhão? Nada. Mas o que você ganha na comunhão? Muito. Amor, afeto, palavra de Deus, firmar a palavra de Deus no seu coração, estar junto com os irmãos. Até causa um ciúmezinho ali, né? Mas Beth vai sentar aqui, sentou lá, Beth, estou de olho na senhora. Satanás deseja acabar com a força da igreja, gente. Você precisa estar nos lares para fortalecer no seu coração. Se você não fizer o que o pastor está dizendo, que o pastor é seu guia espiritual, é seu mentor espiritual, está aqui para guiar você. O que é um pastor de ovelha? É aquele que guia a ovelha, que conduz a ovelha. Se você não ouvir o que o pastor que está guiando você, conduzindo você para aquilo que você tem que fazer, você vai ficar fraco. E será facilmente levado por Satanás. Amém? Segundo solo que Jesus se refere, Jesus está falando isso. Está no versículo 5 e 6, que diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E ele explica isso no versículo 16 e 17. Ele vai dizer: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo que a recebe com alegria. Todavia, vista que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O segundo solo é quem não tem raiz e não se sustenta nas tribulações. Esse tipo de pessoa, geralmente é a pessoa empolgada. Sabe aquela pessoa que chega na igreja empolgada, motivada, que bacana, que legal, alegria, puxa, que massa, que bacana o que Deus está fazendo, feliz e contente com o que Jesus está fazendo na vida dela, com a transformação da sua vida. Ela fica bem empolgada, de repente ela quer fazer tudo, ela quer estar envolvida na igreja, e que bênção, que legal, que bacana. Porém, como ela não tem raiz profunda, ela não permanece de pé. Porque o chamado fogo de palha, né? E notem uma coisa importante, que não é a palavra que é rasa, não é a palavra que não é profunda, mas a terra, o solo que tem pouca terra, o solo que não tem muita terra para a raiz penetrar. Se o solo não tiver terra, essa raiz vai fazer assim, e qualquer coisinha, se der um vento, pode ser uma árvore assim, grande, forte. Quantas ventanias que daí que a gente vê essas árvores de perna para o ar, com a raiz levantada. Por quê? Porque não era profunda. Aí ela se espalha, mas qualquer vento derruba ela. Então esse solo tem que estar profundo, com bastante terra, para essa raiz se aprofundar. E quanto mais a raiz se aprofunda, mais forte fica a árvore. Às vezes a gente olha para a árvore e diz: puxa, mas que baita árvore, que forte. Mas não é fraca. Mas agora sim, tem esses matinhos que crescem aqui na frente da igreja. Gente, nós temos que nos inspirar neles. Olha, nós temos que olhar para esse matinho e dizer: eu quero ser que nem tu, matinho. Vai tentar arrancar esse matinho. Tenta, não consegue. Tu puxa com a mão e ele arrebenta. Tirei ele. Que tirou o quê? Ele vem de novo. Vem uma chuvinha, já vem, fortinho de novo. Por quê? Porque a raiz está lá embaixo.
Tu pode cortar com a faca, passar a máquina ali, tu diz, olha que, nossa, ficou linda essa frente da igreja ali, tudo cortadinho. Passa uma semana, tá de novo. Gente, se espelhe no matinho da igreja. Você tem que ser que nem o matinho da igreja. Com muita raiz profunda. E aí nós não vamos ser abatidos. Mas o que acontece com essas pessoas que não têm essa profundidade, elas acabam matando aquilo que não pode ser morto, que não deveria ser morto. Porque elas são facilmente abaladas por qualquer vento. Lucas, quando fala desse texto em 8,13, ele vai dizer que são as pessoas que desistem na hora da provação. Que esse tipo de pessoa são as pessoas que desistem na hora da provação. A pessoa está empolgada, está animada, está feliz, está contente, que legal, uhul, que bênção. Mas aí acontece a tragédia que aconteceu nesses dias atrás. A pessoa diz, para mim não serve. Melhor continuar como eu estava. É a pessoa passar por uma dificuldade, ela tomba, ela cai. Ela não permanece de pé porque ela tem a raiz fraca. Não pode vir uma luta. Não pode enfrentar um problema que logo desiste de tudo, logo quer parar com tudo, logo já não quer mais nada. Meu Deus, mas agora tu estava dando risada, agora mesmo tu estava bem. Pois é, mas agora não estou mais. Por quê? Porque não tem raiz, porque não se aprofundou. Se você tem enfrentado provações, se você tem enfrentado tribulações, se o seu barco tem balançado, o barco da sua vida está balançando, mas mesmo assim você continua de pé, parabéns, você não é essa pessoa, você não é esse solo, porque você está resistindo, você está forte na tribulação, está forte no abalo, está forte no balançar das ondas. Parabéns, é isso que esperamos, é isso que Jesus espera de você, é isso que nós esperamos de você, que você fique firme, fique de pé, continue assim. Terceiro solo, Jesus fala no versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E ele explica isso no 18 e 19, dizendo, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O terceiro solo é a palavra, é daquele que a palavra não gera frutos. Quando é sufocada pelas preocupações da vida, por bens e por riquezas, é infrutífero, não gera fruto. Sufocamos a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra que gera vida. Muitas vezes elas são sufocadas por nós mesmos, e nós não deveríamos sufocar a palavra, não deveríamos sufocar ela com preocupações, com tribulações, com as riquezas e com os bens. Podemos sufocar qualquer coisa na vida, mas não devemos sufocar o agir de Deus em nossas vidas, que vem da palavra de Cristo. Não substitua a presença de Deus e Deus pelos bens. Não substitua a presença de Deus e o próprio Deus pelo luxo, pelo conforto, pelas riquezas. Pastor, quer dizer então que crente não pode ter conforto? Não, você pode ter, você não pode substituir Deus por isso. Não se preocupe, porque se preocupar é ocupar-se antes da hora por aquilo que você não resolve, que você não consegue resolver. Se você não vai resolver, não adianta se preocupar. Às vezes a gente fica, mas mas que isso, rapaz? Nem aconteceu ainda. Vai acontecer, não sei, mas e que se, cara? E aí passa, a pessoa perde o sono e fica tentando, sabe aquele negócio que você fica de noite assim e não consegue dormir?
Rapaz, vai dormir. Vai descansar. Que a palavra diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Uma vez, eu estava preocupado com o meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa secular, eu era supervisor de vendas. E preocupado, e tentando resolver assim na minha mente o que eu ia fazer amanhã, né? E tentando, o que eu vou falar, E eu disse, não, mano, só um pouquinho, eu quero dormir. E não consegui, aí eu falei para mim mesmo, né? Não, só um pouquinho. Tu vai resolver agora isso? Tu vai conseguir mudar alguma coisa agora? Aí eu mesmo respondi para mim mesmo, né? Não vai. Não vou conseguir. Aí de novo eu respondi para mim mesmo depois, eu falei de novo. Eu disse, rapaz, vai dormir. Tu não vai resolver. E aí, tem dias que funciona, tem dias que não funciona. Mas nesse dia funcionou, eu disse, eu vou dormir. Por quê? Porque nós não temos que nos pré-ocupar. As pré-ocupações sufocam a palavra. Porque em vez de pensar na palavra, nós pensamos nos problemas. E aí, não adianta, não resolvemos cada coisa que for ocupar a sua mente, e for encher a sua mente de preocupação, se cada coisa que vai encher a sua mente de preocupação, você der valor para isso, cada vez vai encher mais, cada vez você vai encher mais a sua cabeça de preocupação, de problema, e não vai resolver, e a palavra cada vez mais é sufocada. Mas se isso vier para você, as preocupações do dia, vier pensamentos ruins, vier pensamentos pecaminosos, faça o que o apóstolo Paulo recomendou. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo recomenda quem está cheio de preocupação, cheio de coisa na sua cabeça. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Não ocupe sua mente com porcaria, não ocupe sua mente com preocupação, não ocupe sua mente com o que você vai fazer amanhã, segunda-feira, hoje é domingo ainda, gente. Você está no culto, desfrute desse momento. Aqui é o descanso da alma. Desfrute desse momento. Para amanhã você estar mais tranquilo, com a cabeça arejada, com a alma descansada, para poder resolver melhor os seus problemas amanhã. Então não se preocupe, mas pense nessas coisas. Pense no que é verdadeiro, pense no que é nobre, pense no que é correto, pense no que é puro, pense no que é amável. Se tudo for de boa fama e excelente e digno de louvor a Deus, pense nisso. E a sua mente vai dar uma relaxada. E aí você não vai sufocar a palavra, mas você vai estar sendo alimentado pela palavra. Procure se alimentar com a palavra de Deus. Quando vier uma tentação, quando vier um problema, quando vier uma preocupação, se ocupe com a palavra de Deus. E aí você não vai sufocar a palavra. Porque Jesus está dizendo que essas coisas sufocam a palavra. É a palavra sendo lançada aos espinhos. Sabe quando tu vai plantar, tem uma plantinha, e junto dessa plantinha, quando tu vai lá olhar, está cheio de coisa na volta dela, cheio de outros matinhos, esses matinhos estão sufocando aquela plantinha. Então precisa fazer o quê? Limpar aquele vaso, aquele jardim, tirar essas ervas daninhas que estão sufocando para que essa plantinha cresça forte. É o que você precisa fazer com a sua mente. É o que você precisa fazer com o seu coração. Limpar o seu coração. Limpar a sua mente. Parar de pensar porcaria. Parar de pensar em tragédia. Parar de pensar em coisa ruim. Parar de se preocupar com amanhã. Não tem o ditado que diz, amanhã Deus pertence. Porque Jesus mesmo diz, em Mateus 6, para a gente não se preocupar com o que há de comer, há de beber e há de vestir. E ele diz algo muito forte, os ímpios se preocupam com isso. Nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
E ele fala do quarto solo. São 3 solos ruins que não aderem à palavra, e o quarto solo que está no versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e 100 por um. E ele explica ele no versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Essa terra é boa, é a terra que germina, é a terra que multiplica. Aquele que entende a palavra e coloca ela em prática, terá o dom da multiplicação. Quem entende é curado. Quem entende é tratado. Quem entende é transformado. Quem entende tem uma vida transformada, uma vida mudada. É aquela pessoa que você vê que começa na igreja, passa um tempo e depois você encontra com ela e diz: meu Deus, como a pessoa mudou. O próprio irmão, você olha aqui: meu Deus, como esse irmão mudou, que bênção, que maravilha, que glória. É a pessoa que entendeu. É a pessoa que desceu para o coração, fortaleceu essa palavra, buscou entendimento. É a pessoa que botou essa palavra em prática. Ela recebe uma transformação. Ela recebe uma mudança. É como você hoje. Você hoje fazer um retrocesso. Tem uns mais novos na fé aqui, uns mais antigos. Mas de qualquer maneira, mesmo que você seja novo na fé, se você olhar para o espelho hoje, olhar para o espelho retrovisor, sabe, do carro, né, que olha e enxerga o que está atrás. E nesse espelho retrovisor você enxerga atrás e você se enxerga. E você olha para trás e olha para você. Eu tenho certeza que você vê hoje uma outra pessoa. Tenho certeza que você vê hoje uma mudança na sua vida. Uma transformação na sua vida. Por quê? Porque essa palavra desceu para o seu coração. E essa palavra fez mudar a sua vida. Mudar a sua atitude. E causou transformação. E porque quem recebe em boa terra, multiplica em sua vida. E essa pessoa é curada. Olha o que diz Mateus 13:12 quando fala da parábola. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem será dado, e este terá em grande quantidade. Aquele que tem recebe multiplicadamente. Aquele que tem a palavra, que retém a palavra, ele vai receber multiplicadamente. E ele recebe de quem não tem. Mas até aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quem recebe a palavra em boa terra, terá em abundância mais palavra, mais bênção. Quem tem, terá mais ainda. Sabe quando, se você virou um curioso da palavra, se você começou a ter sede pela palavra, você vai ver que quanto mais você ora, mais você lê, mais você quer ler, mais você quer entender, mais você quer orar, mais você quer buscar Deus, porque você está recebendo multiplicadamente a bênção de Deus, você está recebendo o entendimento de Deus, a luz de Deus no seu coração. Mas quem faz pouco caso da palavra, fica sem nada. Fica sem nada, e se afasta, e se divide, e sai fora. Os fariseus, os judeus que não concordavam com Jesus, ele está falando isso para eles. Eles têm a palavra de Deus, mas eles não estão permanecendo, eles não estão ouvindo a minha pregação. Então até o pouco que eles têm, lhes será tirado. Vocês que têm, que entendem, que querem buscar, que querem mudança na vida de vocês, que estão me seguindo, vocês lhes será acrescentado. E aí Mateus 13:15, ele diz que é preciso ver, ouvir e entender para ser curado. Olha só o que diz em Mateus 13, versículo 15. Ele diz que: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos.
se não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Porque quem ouve, entende, é curado. É curado. É curado. Mas existe uma conclusão cruel dessa palavra, que é a análise geral dessa palavra. São 4 tipos de pessoas. São 4 tipos de corações. E apenas uma das 4 recebe e pratica. Jesus está falando que esses 4 tipos de pessoas existem na igreja. A conclusão que se chega é que dentro da igreja de Cristo, apenas 25% do povo é convertido de verdade. O restante, apenas simpatizante da caminhada, apenas simpatizante do evangelho, apenas frequentador da igreja, e estão caminhando numa caminhada para o inferno dentro da igreja. Ou seja, se nós temos 70 pessoas aqui, 25% de 70 dá 14, 14 mais 13,5, dá 17,5, 18 pessoas. Nós temos apenas 18 pessoas aqui que realmente são convertidas. As outras estão recebendo a palavra, Satanás está tirando, está sufocando, ou não tem raiz. Então a chamada de Deus nessa noite é que para você que você entre, todos vocês, todos nós, entremos no quadro da 4ª pessoa. Amém. Que a gente trabalhe esse coração, trabalhe essa terra, amacie essa terra, melhore essa terra, rejeite as investidas de Satanás, para receber essa palavra e fazer parte desse quadro, que os outros estejam aí fora, não estejam aqui. Mas isso é a igreja de Cristo. Pode ser, então, se nós pegar toda a igreja de Cristo, 25%. Mas sempre quando a gente faz um trabalho de pesquisa, ele é por amostragem. E ele é por um grupo de pessoas. Então, certamente, um grupo de pessoas que está aqui, 18 pessoas, são as verdadeiras que recebem a palavra e absorvem ela. Mas eu oro a Deus que todos vocês sejam uma boa terra. Que todos vocês, porque todos têm solução. Porque aquele que caiu à beira do caminho, se você preparar a sua terra, você não vai ser à beira do caminho e as aves não vão roubar essa semente que foi jogada. Quando cair no seu coração, mesmo que você esteja à beira do caminho, essa semente, se você trabalhar ela, quebrar esse asfalto que está na beira do caminho, ela vai penetrar, ela vai entrar e as aves não vão roubar. Se você é uma terra, é um solo raso, com pouquinha terra, você pode aprofundar, você pode pegar uma enxada, você pode capinar ali, você pode aprofundar, você pode amaciar esse solo, e essa terra fica fofa, fica boa para receber a semente. E se você está deixando os espinhos sufocar você, é fácil demais, pega uma tesoura e corta os espinhos. E a semente vai brotar em você. E todos nós seremos essa parcela de 25% da igreja de Cristo. Amém. Que nós possamos ser os 25% de Taquara. Ou de uma parcela de Taquara. Ou de toda a cidade de Taquara. Imagina a igreja do Senhor aqui, a UPC Taquara, ser 25% da cidade de Taquara, de crentes. Tem 50 mil habitantes, vamos arredondar. 25% de 50 dá 10, dá 15. 15 mil pessoas estão na nossa igreja convertidas. Ô, glória. Amém? É possível, amém? Portanto, meus irmãos, cuidem da terra dos seus corações. Não deixe as mágoas entrar no coração. Não deixe as perturbações entrar no coração e tirar seu sono. Cuida essa terra. Cuida essa terra que está dentro do seu coração, que é a terra que você está preparando para receber a palavra. Nossa, ontem de noite, gente, abrindo um parênteses, eu vou até madrugada, né? Eu estava terminando essa palavra ontem assim, né?
Mas estou firme ali, né? Quando eu escrevo um negócio errado, eu tenho que voltar. E aí eu separei um versículo para colocar e eu achei que tinha separado e não, eu dormi. Mas eu já falo ele, eu acho ele. Não deixe Satanás roubar a semente de Deus em sua vida. Não deixe as tribulações, os ventos da vida te derrubar e afastar você. Quinta-feira você perdeu uma palavra fantástica que Deus deu, que eu preguei sobre Jonas e o balançar do barco. E aí eu me lembrei dela agora. Não deixe esse balanço prejudicar você de receber a palavra. Cuida desse jardim que é o teu coração, para que ele não se encha de espinhos e sufoque o teu coração, sufoque a palavra. Cuide, cultive essa boa terra. Seja ativo na igreja. Eu vou achar aqui para falar para você. Seja ativo na igreja. Se doe. Se envolva. Se doe, se envolva, sirva os irmãos, sirva a igreja, sirva a Cristo, sirva uns aos outros. Ah, mas o irmão não está fazendo, faz você. Ah, mas o irmão não está abraçando, abraça você. Ah, mas o irmão não está orando, ora você. Ah, mas o irmão não está ofertando, oferta você. Ah, mas podia fazer, faça você. Não se contamine. Tome você atitudes de fé de um bom cristão. Se ninguém te ajuda a sair do buraco, você deve ajudar outra pessoa a sair do buraco. Porque eu falei esses dias no lar, quando nós fazemos o bem, eu falei esse dia no culto, né? Quando nós fazemos o bem, nós despertamos o hormônio da ocitocina, que fazer o bem nos faz bem. Não estou ganhando nada com isso, mas estou fazendo só por fazer o bem. Isso me faz bem, me alimenta, me alegra. Então se você está cabisbaixo, faça o bem. Se ninguém varre, varra você. Faça. E deixa eu achar aqui o versículo que eu ia falar. Não, tá errado. É por isso que eu errei. Por isso que eu não peguei. O segredo para a gente viver firme em Deus está no Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti, Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Fortaleça-se. Aquilo que você tem lhe será acrescentado. Então, deixa Deus acrescentar em você a palavra. Deixa Deus acrescentar em você a sua presença, o seu amor. Deixa Deus acrescentar em você o bem-estar. Deixa Deus acrescentar em você as fortes emoções por Ele. Deixa Deus tratar com você e seja uma boa terra. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus, e nós vamos orar.